Bem-vindos à 77ª Semana da Engenharia e da Agronomia de 2022. Hoje nós encerramos o nosso ciclo de palestras. Teremos, inicialmente, o palestrante professor Silvio Meira. É professor extraordinário da César School, professor emérito do Centro de Informática da CIN, UFPE, Recife, um dos fundadores da Digital Strategy Company, do Porto Digital, onde preside o Conselho de Administração. Silvio Meira é membro do Conselho do CANT, DPSP, trabalha com estratégias, transformação digital, engenharia de software, inovação, novos negócios e educação. É professor titular aposentado do CIN, fundou em 1996, foi cientista do Centro de Estudos e Sistemas Avançados do Recife até 2014. Ele também participou e é professor associado da Escola de Direito da FGV do Rio de 2014 a 2017. Autor de mais de 300 artigos científicos e muitas centenas de textos sobre tecnologia da informação e seu impacto. É autor dos Novos Negócios Inovadores de Crescimento Empreendedor do Brasil. Isso, Casa da Palavra, outubro de 2013. E o que é estratégia? Silvio Meira é engenheiro eletrônico pelo ITA, mestre em informática pela UFPE e PhD em computação pela Universidade da Canterbury. É isso a pronúncia? Isso, ok, obrigada. Seja bem-vindo, professor, mestre Silvio Meira. Boa. Pode levar esse. Esse? Eu capturei um radinho ali. Eu acho que todo mundo está me ouvindo, porque eu estou me ouvindo, né? Sim. Então tá beleza. Hã? Não, não preciso. Obrigado. Eu queria minhas imagens, meus slides aqui em cima, pode ser? Pronto, ok. Estão aí. Esse é meu cartão de visitas, silvio.meira.com é meu blog. Os últimos 4 textos lá são sobre o metaverso, para quem estiver interessado no assunto. Esse é o meu Twitter, é só vocês pegarem o QR Code aqui. E já foi dito que eu estou na TDS Company, César School, e sou professor emérito do Centro de Informática da UFPE. O que a gente vai falar aqui hoje é sobre engenharia, inovação e empreendedorismo, que é a palavra que sempre vem aqui embaixo. Para começar, e já que a gente está num congresso oficial do CONFEA, né, de nós engenheiros e agrônomos aqui, eu vou começar falando sobre ciência, tecnologia e humanidades como um espaço definido por essas dimensões de ciência, de tecnologia e humanidades, onde se a gente começasse pensando sobre o que ciência é na realidade, ciência é o domínio de tentar descobrir a verdade sobre as coisas, de tentar descobrir por que as coisas são como são, por que elas existem, por que existe alguma coisa, ao invés de não existir nada. A filosofia da ciência tenta estudar as fundações, os métodos e as implicações da ciência na prática. Se a gente alargasse um pouco mais a definição, é o que pode ser tratado como ciência, o que não pode, o que não deve. O que é a confiabilidade das teorias científicas? Porque não tem nada absolutamente 100% preciso, nem na lógica, por sinal. Qual é o propósito da ciência? Isso é o que a gente estuda quando a gente pensa sobre filosofia da ciência. Quando a gente pensa em tecnologia, tecnologia é uma espécie de uma segunda dimensão da nossa realidade, e se ciência procura descobrir qual é a verdade das coisas, tecnologia é o domínio das possibilidades. Se é possível fazer, a gente vai fazer de alguma forma. E depois a gente tenta descobrir por que funciona. Por exemplo, há 2 teorias conflitantes sobre por que as asas sustentam um avião voando. Isso independentemente da gente acreditar numa delas, o fato é que os aviões voam, as teorias são diferentes e elas explicam os aviões voarem de 2 formas completamente diferentes. Para a gente que está acostumado a usar código todo dia, uma parte considerável do código que a gente usa, por exemplo, baseado em machine learning, baseado em aprendizagem de máquina, a gente não sabe explicar porque é que ele funciona e, aspas, está tudo bem.
Só que não. Por outro lado, se a gente for pensar em filosofia da tecnologia, a gente devia estudar as suas fundações, as leis fundamentais que há por trás disso, a natureza da tecnologia e seus efeitos na sociedade. Em particular, se a gente fosse pensar sobre a filosofia da engenharia e olhasse para um carro autônomo como esse aqui, que é uma van pacífica da Chrysler, que é usada como táxi autônomo em Phoenix, no Arizona, por exemplo, no momento, as perguntas que os engenheiros deviam fazer de cara deveriam ser as seguintes: para que serve isso aqui? O que faz para servir do jeito que serve? E como é que funciona? Essas são as 3 perguntas básicas da engenharia. Para que serve, o que faz e como funciona. E aí a gente tem o terceiro eixo dessa parada, que é o das humanidades, e que se ciência é sobre a verdade e tecnologia define as nossas possibilidades, humanidades é onde a gente reflete sobre o mundo, sobre a vida ao nosso redor, sobre nós mesmos. Aí é que está a psicologia, a sociologia, a economia, a própria filosofia está no departamento das humanidades. Filosofia como estudo da natureza fundamental, do conhecimento, da realidade, da existência. Se a gente centrar no conhecimento e se a gente pensar em filosofia do conhecimento, a gente está falando de epistemologia, que na realidade é uma mega pergunta: como criar, adquirir e manipular conhecimento? Esse é o problema da engenharia como ato inovador e empreendedor. Como criar, adquirir, manipular reticências, conhecimento para mudar o mundo ao nosso redor. E isso a gente tem um método para fazer. Em qualquer vertente de entendimento do mundo, seja ciência, seja tecnologia, seja humanidades, a gente tem um método que já tem cerca de 150 anos, ou se a gente estender um pouco mais até Platão e Aristóteles, tem um pouco mais de 2000 anos, a gente tem um método que a gente podia explicitar como um algoritmo de descobrir coisas, como um algoritmo de pensar sobre a realidade ao nosso redor, como um algoritmo de descobrir verdades, de refletir sobre a vida. E é claro que tecnologia falha, então meu radinho deixou de funcionar, alguém traz um outro para mim que é para eu ouvir vocês alguma hora. Pronto, então vamos lá. O que são algoritmos mesmo? Porque isso vai ser fundamental para a gente entender o que a gente vai discutir daqui para frente. Algoritmos, para nós que somos engenheiros aqui, sem a gente tentar fazer uma filosofia muito grande, são sequências de instruções para resolver problemas. Por exemplo, uma sequência de instruções para fazer uma tapioca. É a mesma coisa de uma sequência de instruções para botar um arquivo em ordem, tá certo? Então, para quem quiser ver um dos primeiros algoritmos que a humanidade fez muito bem feito, está aqui o algoritmo da multiplicação de naturais em ação, tá certo? Uma animação mostrando como é que a gente multiplica 43 por 25, usando exatamente o método que a gente usa no ensino fundamental no mundo inteiro, para essa conta, no fim, chegar a 10.075. O método científico, se a gente quisesse descrever como um algoritmo, para a partir daqui a gente estabelecer as bases da nossa conversa, seria mais ou menos o seguinte: que era o que todo startup, que era o que todo empreendedor, que era o que todo inovador devia fazer para resolver um problema de uma forma inovadora. Que conhecimento, que eu vou notar aqui por C, a gente já tem sobre alguma coisa? Qual é o problema que a gente quer resolver? Quais são os dados que a gente vai usar para validar ou verificar se o problema já foi resolvido? Se o conhecimento que a gente já tem resolve o problema P para os dados D, o problema está resolvido, a gente não precisa fazer nada. Se o problema estiver muito bem resolvido, a menos que a gente tenha um ato criativo radical, que é o que Murilo Gun vai falar lá às 4h30 da tarde, a gente não precisa fazer mais nada. Normalmente, se o espaço está definido e se os problemas estão definidos e o problema está resolvido, não tem nada para fazer ali, a não ser que a gente dê um salto de criatividade e crie, de fato, novos problemas. Se o conhecimento não resolve o problema com os dados que a gente tem, então a gente começa a criar. Crie uma hipótese H que resolve, pelo menos em tese, o problema P com os dados D. A raiz do método científico está nesse próximo item aqui. Deduza implicações, um conjunto de implicações,
a partir da hipótese. Essa hipótese implica em quê? Se a gente usar a hipótese para resolver o problema, quais são as consequências dela? E aí, tente invalidar as implicações. A busca na engenharia, na ciência, nas humanidades, não é a gente confirmar as consequências de qualquer coisa. É a gente criar hipóteses para resolver problemas, resolver a partir daí quais são as implicações disso, as consequências teóricas e práticas, e aí tentar falsificar, criar experimentos que falsificam as implicações. Se a gente conseguir falsificar as implicações da solução da gente, é porque a solução não é válida. E aí a gente volta para o 4, criar novas hipóteses. Se for válido, a gente volta para o 5. Se a gente não conseguiu de alguma forma, criar experimentos que invalidam as implicações, a gente volta e deduz mais implicações. O método científico é uma tentativa contínua da gente provar que a gente está errado. E é assim que a ciência avança. A ilha do conhecimento tem praias da ignorância muito maiores do que ela. É quase um contrassenso, mas é isso mesmo. Se a gente volta para 5 para deduzir mais implicações, a gente eventualmente vai achar buracos na nossa explicação para qualquer coisa, inclusive porque que existem buracos negros no universo. Mas alguma hora a gente pode se dar por satisfeito, dizer, rapaz, essa implicação aqui, ela é invalidada por esse conjunto de experimentos aqui, mas esses experimentos, eles têm uma probabilidade tão baixa de acontecer, que eu vou continuar satisfeito com a solução que eu tenho agora. Ou seja, engenharia também é, assim como uma parte significativa da ciência, uma aceitação da gambiarra. A vasta maioria das teorias que a gente tem para explicar qualquer coisa, do ponto de vista formal, elas não são completas. Não são completas. Isso é um resultado de 1932, de Kurt Gödel, dizendo basicamente o seguinte: qualquer teoria que a gente tiver para explicar qualquer coisa que tenha o poder de expressar, no mínimo, aritmética, se expressar aritmética, 0 mais 1 é 0, 1 mais 1 é 2 e assim por diante. Essa teoria, você tem que escolher se ela é consistente ou completa. Ou ela explica tudo, ou você não pode provar que 0 é igual a 1. Se ela explicar tudo, você pode provar que 0 é igual a 1. Então a gente escolhe o quê? A gente escolhe consistência. Vai ter um bocado de coisa na teoria da gente que é verdade, mas a gente não pode provar. E vai ter um bocado de coisa que a gente não consegue descobrir. Ciência é incompletude. Esse espaço, por definição, trata de gambiarras, de coisas que a gente vai ter que mudar o tempo todo. Em função do que a gente acabou de descobrir aqui, inovação não é uma ciência. E inovação não é tecnologia. Inovação é um processo de evolução. Inovação é um processo da gente continuamente aproximar o que a gente quer fazer com soluções cada vez melhores de acordo com um certo conjunto de métricas que variam para cada um ou para cada grupo de nós. Está aqui uma tecnologia. Isso aqui não é uma inovação. Esse é o primeiro veículo, o Benz Patent Motorwagen, o primeiro veículo automotor de 1885. Aqui está uma foto, 15 anos depois, da Quinta Avenida em Nova York, que era um dos lugares mais ricos do mundo já nessa época. Só tem um carro. 15 anos depois, a proposta dos veículos automotores não tinha sido aceita pelas pessoas que se moviam do ponto A para o ponto B. No entanto, mais 13 anos, 28 anos depois do primeiro veículo automotor proposto por Carl Benz na Alemanha, só tinha uma carruagem na Quinta Avenida. Nesse ano, os Estados Unidos tinham produzido 300 vezes mais carros do que 10 anos antes. Um conjunto de mudanças radicais e estruturais antes das pessoas comprarem e dirigirem os carros. E enquanto as pessoas compram e dirigiam carros, novos métodos de produção, novos fornecedores, novas cadeias de valor, novas formas de organização fizeram com que o cavalo
perdesse seu emprego. E quando o cavalo perdeu seu emprego, você causou uma ruptura monumental ali entre 1905 e 1915, mais ou menos, onde toda essa imagem desapareceu. Absolutamente tudo que tem aqui. Carroceiros, carroças, fabricantes de carruagens, tosqueadores, cocheiros, celeiros, ferradores. Essa imagem foi literalmente para o espaço. E isso foi causado por uma combinação de ciência, tecnologia e humanidades. E essa conjunção de coisas está descrita de uma maneira quase que bíblica, do ponto de vista do que é inovação, nesse texto, A Teoria do Desenvolvimento Econômico, de Joseph Schumpeter, de 1912, que, se a gente resumir isso num slide, diz mais ou menos isso. A sociedade e a economia vivem num processo de destruição criativa permanente dos fluxos que acontecem em todo o espaço socioeconômico, grupal, pessoal e familiar. Isso causa novas combinações que criam novos métodos de produção, inclusive de ideias, de fés, de religiões, de filosofias, novos produtos, novos mercados, novos fornecedores e demandam novas formas de organização. Schumpeter, 1912, na Teoria do Desenvolvimento Econômico. Se a gente der um salto de 60 anos para 1974, Peter Drucker diria essa frase: inovação é a mudança no comportamento de agentes no mercado como fornecedores e consumidores de qualquer coisa. A gente, em tecnologia, e por causa de uma tendência brasileira de associar tecnologia à inovação, a gente usa consistentemente no Brasil o termo inovação tecnológica. Inovação como sendo tecnologia. Inovação é tecnologia. Só que não. Inovação é mudança no comportamento de agentes no mercado, eventualmente provocado por tecnologia, mas não é tecnologia. E os agentes são os fornecedores e os consumidores. Não adianta nada eu propor uma nova tecnologia se as pessoas não aceitarem usá-la. O que causa, durante muito tempo já, ondas de inovação que mudam o comportamento de fornecedores e consumidores no planeta. São, se a gente codificar, 6 ondas de inovação a partir de 1750, basicamente. As duas primeiras são de mecanização, comércio, vapor e ferrovias. Isso é a primeira grande revolução industrial, é o resultado dessas duas ondas. E aqui tem uma curiosidade: a vasta maioria das tecnologias que provocam a próxima onda, elas surgem exatamente no fim da onda de inovação anterior, quando essa onda vai perdendo o seu impacto. Essa vertical daqui é de impacto da onda e a horizontal é de duração da onda de inovação. A gente vai pela terceira onda, que é de eletricidade e automóvel, eletrônica e aviação depois, e por aí vai. Se vocês olharem para as ondas, não precisam nem prestar muita atenção, o impacto de cada onda é cada vez maior e a duração de cada onda é cada vez menor. E o principal resultado perceptível nos mercados das ondas de inovação é o aumento da produtividade total do trabalho das pessoas na economia. Entre 1850 e 1910, o principal impacto da onda de inovação correspondente à Revolução Industrial da época foi um aumento anual de 0,3% da produtividade do trabalho. Se a gente dá um salto para 1993, 2007, que foi a grande onda de introdução de robótica nas fábricas, a gente teve 0,4%. Parece pouco, mas é 30% a mais. Se a gente olhar para a onda de inovação, de sistematização da informação, de sistemas de informação nas empresas, representadas primeiro na década de 60 e 70 por computadores como a série IBM 360, 370, e depois por data centers, a gente tem 2 vezes o aumento de produtividade por ano da primeira grande revolução industrial do vapor lá atrás, nos 10 anos, entre 1995 e 2005 são os anos do começo da internet. Se a gente olhar daqui para frente, que previsões que a gente tem? Com a introdução de cobots, robôs que trabalham nas fábricas junto com montadores, tem a mesma largura do torso, vai ficar no mesmo lugar da linha de produção. Inteligência artificial, robótica móvel, assim por diante. A estimativa que a gente tem é que nos próximos 50 anos a gente vai ter um aumento de produtividade do trabalho de 0,8% a 1,4% por ano.
olhando para a produtividade total dos fatores. Em particular, se a gente centrar no que está acontecendo agora, o que é inovação em rede provocada pela combinação das ondas de eletrônica, de software e redes e sistemas em rede que interagem, se sobrepõem e de uma certa forma estão encadeadas e enredadas desde 1950, numa espécie de 70 anos de revolução digital baseada em código. Pela primeira vez a gente tem o motor, se assim a gente quisesse fazer o paralelo com as outras revoluções industriais, o motor desta revolução de informação é uma máquina que sai da fábrica sem que quem projetou e fez saiba para que ela vai ser usada. Essa máquina vai ser definida, proposicionada e usada de acordo com o código que vai ser escrito por pessoas que quem fez a máquina não faz a menor ideia de quem é, nem do que eles querem fazer com essa máquina em última análise. Essa revolução longa de tecnologias de informação, se a gente olhar da internet para cá, de 1995 para cá, ela tem 4 pontos-chave, 4 pontos de mutação. O primeiro é a própria internet, que faz 4 mágicas. Conecta primeiro prédios, depois negócios, do ponto de vista de capacidade de transação e não mais só computadores, e depois conecta casas e pessoas. E a mágica da internet é muito simples. É transformar comunicação, que é um processo que custa uma função de tempo e distância, transformar a comunicação em conectividade, que é outro processo totalmente diferente, que fornece conectividade local para comunicação global a custo fixo. Isso transforma literalmente o mundo num ponto e o público e a audiência em comunidades baseadas em conexões, relacionamentos e interações. Em 2006, mais ou menos 10 anos depois, acontecem 3 mágicas ao mesmo tempo. Primeiro, nuvem computacional. Capacidade de processamento, armazenamento e distribuição de informação como serviço. Isso zera o custo de investimento fixo em você ter que criar, aspas, um data center, uma central de processamento de dados, para você criar funcionalidades digitais. Como armazenamento e processamento de informação é também armazenamento e processamento de código, código passa a estar disponível online. E eu posso usar código que está pronto para escrever cola para esse código que está pronto e fornecer para um número potencialmente infinito, na realidade a gente vai ver que número é esse já de pessoas que estão conectadas em rede, o código que eu escrevo de noite na minha casa. O tempo de escrever código é dividido por um fator de 10 a 1000 vezes. Coisas que eu levava meses para fazer, eu faço em horas. Coisas que eu levava anos para fazer, eu faço as primeiras versões em dias ou semanas. Ainda em 2006, a gente tem a mudança da conexão física para a conexão móvel com smartphones, que são não mais telefones. O nome smartphone está errado aqui conceitualmente, porque são dispositivos de informatização pessoal, que tomam conta do mundo muito rapidamente, 6,4 bilhões de usuários, basicamente no fim de 2021, com 81% das pessoas e 81% dos brasileiros com mais de 10 anos de idade com um smartphone e uma conta de dados. E aqui eu saí para tomar café hoje de manhã aqui em Goiânia e fui tomar café no SA Café. E lá tinha uma empresa de engenharia sendo formada. Essa aqui, ó. 3 carinhas, um deles com laptop, os outros 2 testando o que ele estava escrevendo no smartphone. E eles estavam lá desenhando, eu estava perto o suficiente da mesa para ouvir, eu não vou dizer o que era, que eles não lançaram ainda, porque eles estão prototipando para lançar, então não vou deixar vazar isso, eles também não sabiam que eu ia estar aqui hoje, não é justo, né? Mas esse carinha está desenhando e prototipando em tempo real, usando nuvem, etc. E esses outros 2 aqui estão testando. Nesse momento que eu tirei a foto, esse aqui estava testando uma funcionalidade e dizendo, olha, bota o botão um pouquinho menor. Então está aqui uma empresa de engenharia versão 2022 durante o nosso congresso aqui em Goiânia. 2006 causou uma tendência absolutamente irreversível dessas que a gente se muda para lá como mundo e não volta mais nunca. Sociedade
mercados, estados, pessoas, numa transição não do físico para o digital, mas do físico para o físico, só que um novo físico, habilitado, aumentado, estendido pelo digital, e esse plano físico-digital orquestrado, articulado pelo espaço social ou no espaço social, em tempo quase real, que é o tempo das pessoas e não dos relógios ou dos negócios ou dos sistemas. Esse é o espaço que eu gosto de chamar de espaço figital, uma dimensão física, uma dimensão digital, que todo mundo acabou aprendendo a usar de uma forma ou de outra durante a pandemia, de uma forma muito mais proficiente, e uma dimensão social que articula essas outras dimensões, física e digital, as dimensões que formam esse plano mais de transações do que de articulações do social. O problema das empresas, quase todas, de modelos de negócios legados, é sair da performance majoritariamente física para uma performance majoritariamente digital, e isso envolve de governos a escolas, de varejo à indústria, absolutamente tudo que a gente conhece. Adquirir competências digitais, adquirir competências e habilidades sociais para competir nesse ponto digital. Isso também vale para os negócios que são intrinsecamente digitais e sociais, como Facebook ou Meta, por exemplo, que tem que abrir lojas em algum lugar, e Amazon comprando cadeias de supermercados nos Estados Unidos e na Índia. Competir nesse ponto digital aqui em cima é quase a definição de competição nesse espaço que nós estamos vivendo hoje. Eu escrevi um longo texto sobre isso, tem umas 50 páginas mais ou menos, Fundações para os Futuros Digitais. Vocês podem pegar, é grátis, nesse QR Code aqui. Aproveitar enquanto vocês pegam e eu tomo um gole d'água. E aí tem mais ou menos uma definição de como eu vejo o mundo, e posso estar completamente errado, né? Então, leiam com cautela. Isso aqui é uma explicação gambiarra de como é que eu acho que o mundo está funcionando. Tudo são ecossistemas. E plataformas são as bases para esses ecossistemas. Todo mercado é uma rede e cada organização nesse mercado é uma rede. O que a gente fez nesse espaço digital foi causar uma fragmentação dos mercados em si, nesse espaço digital, e dos negócios nesses mercados, distribuindo o que costumavam ser silos conexos ou pirâmides mais ou menos seguras, estabelecidas há décadas e há séculos, distribuir pirâmides e silos como fragmentos na rede. Isso é um processo que a gente chama de flexibilidade combinatória, que tem por trás 5 lógicas: a desintegração dos negócios, dos mercados, dos ecossistemas, a distribuição desses negócios, mercados e ecossistemas em rede, e se a gente quiser reintegrar essas coisas, isso não vai poder ser feito de forma onde o mecanismo é comando e controle. A gente vai tentar no máximo articulação e coordenação para plataformizar o que a gente vai ser, talvez em função do que a gente já foi, mas com a maioria do valor numa plataforma sendo criada de fora para dentro do negócio, num regime de fluxos. No regime de fluxos de transformação. Manuel Castells ajudou a gente em 1996 e trouxe esse futuro para o presente lá e definiu num livro chamado Network Society, que é quase um conjunto de mandamentos da sociedade em rede, dizendo que no futuro, que é hoje, o mundo seria um conjunto de fluxos, sequências de trocas e interações propositais, repetitivas e programáveis, realizadas por atores sociais. Podem ser pessoas, podem ser organizações, está começando a ser coisas situadas em posições potencialmente disjuntas no espaço digital, não é só no espaço físico, sobre as estruturas econômicas, políticas e simbólicas da sociedade, que são as plataformas digitais. Se vocês forem para qualquer show, em qualquer lugar, vocês vão ver basicamente isso aqui. Essa quase pervasividade, ubiquidade de um celular na mão de cada um, quer dizer uma coisa básica do ponto de vista dos fluxos e das experiências. Você não tem mais como treinar os seus usuários, sejam eles 10 mil, 10 milhões ou 2 bilhões e meio, como é o caso dos de WhatsApp.
Você tem que desenhar experiências para as pessoas com elas. Não adianta jogar uma coisa na mão das pessoas que elas não vão saber usar. Isso tem que ser feito incrementalmente. Tem que ser construído como experiências pessoais, que são fenômenos que ocorrem em fluxos no espaço digital. E isso tem lógicas que estão por trás dessa história. De conectividade ampla, diversa e universal. De fluxos e fluxos turbulentos, a menos que a gente esteja em 0 Kelvin, já que a gente está num congresso de engenharia, a menos que a gente esteja em 0 Kelvin, fluxo tem turbulência. Qualquer fluxo é turbulento. Esses fluxos e as conectividades onde eles acontecem, as relações que são estabelecidas a partir daí, são em boa parte imprevisíveis e impermanentes. As pessoas não estão necessariamente lá e não estão fazendo o que você acha que elas deveriam fazer. Por isso, essa lógica 4, da gente ter que criar padrões abertos de auto-organização, passa a ser a chave de como a gente faz com que, usando incrementalidade e iteratividade no processo de desenho, de construção, de provimento dos fluxos, a gente faça com que as pessoas acompanhem o que a gente está tentando fazer. De fato, hoje, qualquer negócio são as experiências desse negócio. Olhando para uma empresa de engenharia, onde eu sou membro do Conselho de Administração, que é a MRV, a gente tem na MRV uma operação chamada Lugo. Lugo é apartamentos providos como experiências. Passem lá para ver. Apartamentos providos como experiência. Não é aluguel de apartamento. É uma experiência de habitabilidade. É a transformação da construção civil numa experiência de habitação. E eu estou falando isso numa empresa de engenharia civil. Se a gente olhasse para que tecnologias a gente usa, em sua vasta maioria, para fazer o que a gente faz. E lá a gente está tentando criar experiências de moradia, de habitabilidade, habilitadas por plataformas digitais. Plataformas que têm componentes no espaço físico, digital e social. Se a gente olhar para outra empresa na qual eu sou membro do Conselho de Administração, o Magalu, a plataforma do Magalu é digital. Você entra no app, faz uma busca, eu descubro uma loja, que é um espaço físico que tem o seu produto, eu descubro uma motocicleta que está perto da loja e ofereço a entrega do seu produto em menos de 2 horas. Eu mobilizo assets que são físicos, digitais, de uma rede social de entrega que está por trás do processo, na busca do produto que você está tentando encontrar nas minhas bases, no meu catálogo. Plataformas digitais, baseadas em protocolos abertos, conexões efêmeras, conhecimento distribuído na rede. Quem faz a entrega do Magalu não é o Magalu. São negócios que trabalham de maneira articulada com o Magalu, obedecendo um certo conjunto de lógicas que habilitam relacionamentos, interações e efeitos de rede para a gente criar fluxos que atendem demandas das pessoas do outro lado. Rede é o novo modo de fazer negócios e para as empresas de engenharia, inclusive, isso tem consequências na forma de princípios universais. A gente tem que transformar as organizações em processos. A gente tem que desburocratizar radicalmente, porque se a organização vai virar processo em rede, se eu tiver que ter autorizações de todo mundo para fazer tudo o que eu tenho que fazer, eu paro. As organizações aprendem em rede e são organizações ao redor de times. Times articulados que entregam valor, que mudam o mundo ao meu redor. Times capazes de usar dados e algoritmos para combinar produtos com serviços e experiências e substituir venda e entrega por resultados para as pessoas. Ninguém quer comprar, em sã consciência, uma geladeira. O que você quer é frio e congelamento. Você quer preservação de alimentos e pedras de gelo ou picanha congelada. Se você tiver essa solução e não tiver que ter uma geladeira, esse é o melhor dos mundos e tem uma lógica por trás disso, que é a combinação de produtos com serviços e experiências para criar resultados. Do ponto de vista da indústria, é a transformação de produtos em serviços que são experiências.
E essa mudança é contínua. Quando a gente olha, por exemplo, para a chegada de 5G, o maior impacto que 5G vai ter na realidade ao nosso redor não é velocidade de download de centenas de megabits por segundo ou de gigabits por segundo. Isso é totalmente irrelevante. O que é relevante aqui é que 5G permite a conexão de 1 milhão de objetos por quilômetro quadrado. Se você implementar 5G direito, tem 1 milhão de objetos por quilômetro quadrado. Isso transforma em potencial todos os produtos que a gente imaginar ao nosso redor, de tudo que anda comigo, a tudo que existe em todas as paredes, nas ruas e nos sistemas de todos os tipos, em coisas conectadas. Coisas conectadas que são identificáveis e endereçáveis, programáveis, têm memória, sensores, atuadores, são rastreáveis, podem fazer conexões, relacionamentos, interagir com outras coisas e podem ser associadas a mim, por exemplo. Se a gente fizer isso, uma coisa que está na rua, hoje, por exemplo, se ela foi para a minha casa, se é um ar-condicionado, ela fala com o varejo. Eu falo com o varejo. Mas se essa coisa for conectada e tiver essas capacidades e características que eu descrevi, ainda agora ela pode sair da fábrica conectada. Ela pode ter uma conexão com serviços, por outro lado. Se a gente pensar como engenheiro aqui, nós estamos falando de um ciclo de vida onde a fábrica começa alguma coisa, que passa pelo varejo, volta para o serviço e volta pela fábrica. Mas a fábrica pode refazer essa arquitetura, fazendo com que certos segmentos saiam do cenário. A fábrica entrega coisas que são serviços diretamente e que ela, eventualmente, pode não querer manter. Mas esse redesenho pode ser ainda mais radical. Se a gente olhar para consumer to manufacturer, consumidor para fabricante, que é uma tendência em muitos lugares, especialmente na Ásia hoje, você pode ter produtos que estão associados a pessoas que falam diretamente com o fabricante, que infere, a partir dos dados que tem na mão, que outras características esses produtos deveriam ter, ou que outros produtos essas pessoas deveriam ter, e articulando aí o fabricante, a cadeia de valor inteira, mas sob o domínio dele, ele consegue atender um número completamente diferente de outros mercados, de outras pessoas no mesmo mercado, sem que haja uma mediação entre o fabricante e o consumidor final de nenhum outro agente. Esse redesenho provocado por internet das coisas e 5G pode ser o redesenho mais radical que a gente vai ver no mercado, que nos atende diretamente, provocado pela indústria e pela engenharia, vamos dizer assim, não só de criação de produtos, mas de desenho e de entrega de experiências, do ponto de vista de criação de resultados e não entrega de produtos e serviços, nos próximos muitos anos. Isso, é óbvio, vai ser habilitado por plataformas. Plataformas são a base dos ecossistemas que a gente está falando aqui o tempo todo. Nós estamos falando de infraestruturas e serviços, uma parte deles digital e social, mas tem serviços que são absolutamente físicos, como limpeza de um carro ou de uma casa, associadas, infraestrutura e serviços, a uma governança que diz como é que a gente pode usar as interfaces das plataformas para habilitar ecossistemas, criar aplicações de logística, de venda, de aprendizado, de entretenimento, de saúde, que indivíduos e negócios podem escrever e ao mesmo tempo usar, que estabelecem conexões, relacionamentos e interações que criam comunidades essa cujas interações podem levar a transações, entregas e mercados. O mundo está sendo redesenhado mais ou menos assim agora. Plataformas que habilitam ecossistemas. Quando vocês olham para carros autônomos, a gente está falando disso. Quando a gente olha para carros elétricos, a gente está falando disso. Quando a gente olha para digital twins no ambiente de indústria, gêmeos digitais, a gente está falando disso. Quando a gente olha para produto como serviço, é disso que a gente está falando. E plataformas, desde sempre, não é de agora, causam rupturas.
Plataformas habilitam modelos de negócios que são quase sempre assimétricos demais, modelos de negócios que migram valor entre mercados. Exemplo clássico, mídia informativa. Anúncios foram para redes sociais e máquinas de busca. A mídia informativa ficou com o problema de criar informação, editar e entregar, e ficou sem a possibilidade de capturar o valor correspondente. Baseado em efeitos de rede, esses ecossistemas de plataforma evoluem rapidamente e aí, de repente, já é futuro. Isso não é perceptível fora desse ambiente aqui, que é um congresso de engenharia, mas as pessoas fora daqui, fora dos ambientes de exatas, acham que uma curva exponencial só é exponencial a partir daqui, né? A gente sabe um pouquinho mais do que isso. As exponenciais são exponenciais a partir daqui, quando elas são 0,001. de penetração no mercado. Depois elas são 0,01, né? De 0,001 para 0,1. É ridículo, dizem os analistas de mercado. A gente olha e diz, se isso repetir 3 vezes e continuar repetindo, domina o mundo em alguns poucos passos. E se você só prestar atenção quando chegou aqui, aí é perda de tempo, porque você não pode mais acompanhar. Como que plataformas fazem isso? Como que inovação baseada em plataformas, como que inovação baseada em empreendedorismo acontece nos mercados digitais hoje? Times criando resultados para pessoas. Isso não é pura e simplesmente você ter um time de digital no seu negócio, ou se você vai criar um startup, você ter um time que entende de digital e chama ele do squad e diz que o modo que ele está trabalhando é ágil, ou agile, como muita gente gosta de dizer. Por quê? Porque na maioria dos lugares onde tem times de tecnologia e squads, eles estão trabalhando no modo revolução industrial, que é esse aqui, comando e controle para performance industrial. Decisão manda quem pode, obedece quem tem juízo, hierarquias organizacionais de múltiplos níveis e silos, decomposição dos problemas, dividir para conquistar feito pelo centro, especialização das bordas para montar as soluções, otimização, resolução de conflitos baseadas em limites, tome superintendências, departamentos, grupos e o que mais, planejamento centralizado, feito de uma vez e tratado como dogma de fé, treinamento e avaliação para repetir na execução centralizada inquestionável e microgestão e gerências em larga escala. Se a gente olhar para as empresas que estão causando rupturas com suas plataformas nos nossos mercados dessa sala aqui, elas foram criadas e funcionam de uma outra forma totalmente diferente, porque Figital é descentralização das comunicações e distribuição do poder de decisão e o paradigma é outro, totalmente diferente. Articulação do propósito, orquestração de estratégia, descentralização de comunicação e distribuição de decisões, eficácia e eficiência em todas as partes do sistema, inclusive nos squads, que também têm que ser resilientes e responsíveis, flexibilidade, com muito mais formas de criar soluções nas bordas, capacidade de adaptação e de inovação para poder mudar como é que o negócio vê e reage às mudanças do mercado de forma estratégica. Eu escrevi um livro sobre esse negócio no fim do ano passado, chamado O que é Estratégia, está aqui nesse QR Code, e ele foi escrito de cabeça para baixo. Eu escrevi 400 páginas, aí tirei 300 e deixei lá o que eu queria que fossem as reflexões sobre estratégia que eu deveria ter feito e que talvez vocês devessem ter feito também. Então o livro é um livro de aforismos e questionamentos sem soluções. Passem por lá para ler, porque é uma espécie de uma prova sobre o que é estratégia. Eu vou botar Murilo para fazer, para ver quanto é que ele tira. E o livro é todo escrito desse jeito aqui. Ele é um livro extremamente minimalista, né? Ainda tem gente pegando ali o QR Code. Ele é um livro muito minimalista, muito fechado, e ele começa assim, ó: estratégia é o processo de transformação de aspirações em capacidades. Essa é a primeira frase do livro. A segunda é: aspiração é alguma coisa que deveria existir ou algo que deveria acontecer. Capacidades são competências, habilidades e recursos para realizar aspirações. Transformação é uma mudança induzida ou espontânea de um estado para outro. É induzida quando a gente cria e carrega
a própria transformação, o processo de transformação de aspirações em capacidades, e é espontâneo quando a gente sofre, porque a gente está participando sem ter nenhuma forma nem de dar pitaco no que está rolando no nosso mercado, em função de quem está causando aquilo, da nossa, talvez, total e completa ignorância da situação ao nosso redor. Eu escrevi esse livro porque, na vasta maioria das empresas, quando a gente pergunta se as empresas têm uma estratégia, é claro que elas dizem que têm, mas essa estratégia, na realidade, é só uma lista de aspirações. E uma estratégia para quê? A era da informação é a era do conhecimento, é a era do aprendizado. E a estratégia dos negócios, na minha opinião, a estratégia de inovação dos negócios, a estratégia de empreendedorismo deve ser uma estratégia de aprender muito mais rápido do que a competição. Se a gente quisesse falar de 7 pontos sobre isso, todo negócio na era do conhecimento está no negócio de aprender. Por isso que eu falei no começo sobre quais são as dimensões do aprendizado, a ciência, a tecnologia, a engenharia e as humanidades. E que essas 3 formam um espaço onde a gente age, onde a gente faz os nossos negócios. Não é uma só. Ninguém tem um negócio de trens, ninguém tem um negócio de aviões. Você tem um negócio que funciona no mundo, no espaço de conhecimento. Todo mundo no negócio de aprender. Para cada pessoa e para os negócios, aprender se tornou on-life. Online, em boa parte, e a vida inteira. A gente tem que se acostumar a isso. Todo bom negócio na sociedade do conhecimento é uma boa escola. E negócios sustentáveis, ainda por cima, se organizam como escolas. Se organizam como escolas. Boas escolas, John Dewey, 1938, conectam educação com experiência. E bons negócios conectam pesquisa, inclusive de entendimento de mercado e das pessoas, e desenvolvimento, criação de capacidade de entrega para resolver os problemas das pessoas. Se a gente conecta esses 4 aqui, negócios que aprendem são escolas de fazer. Esse é o negócio inovador dos tempos de hoje. E ele não funciona num tabuleiro de xadrez. O mapa muda, as peças mudam o tempo todo, os agentes são dinâmicos, eles têm papéis diversos e sobrepostos. Não existem clientes e muito menos as empresas têm clientes nesse cenário. Você tem pessoas que, vez por outra, em determinadas condições, dependendo das conexões, relacionamentos e interações que elas fazem com você, elas podem também fazer uma transação e sumir do seu mapa, porque as conexões são efêmeras, por anos a fio, por exemplo, se elas compraram uma bateria de automóvel. Só vão precisar comprar de novo daqui a 2 anos e meio ou 3. Então, não existe o cliente de bateria, não existe o cliente de uma geladeira. Quando ele for comprar uma geladeira no modo comprar um objeto, ele vai começar a busca do zero. Nosso problema é mudar e reentender o cenário. No mundo digital, na era do conhecimento, a gente compete num diagrama como esse aqui, onde se um time qualquer tem uma ideia, ele já está quase sempre errado, porque o que ele devia estar atrás é de um problema para resolver. E a gente que é engenheiro, que é cientista, que tem uma formação matemática e física maior do que a maioria das pessoas, a gente tem muitas ideias. Porque a gente sabe muita coisa, de muitos objetos. Opa, eu tive uma ideia, vou fazer mais esse produto aqui. 99% do tempo da engenharia é jogado fora com ideia. Se a gente pegasse esse tempo e usasse para pensar em problemas, talvez a gente tivesse 50% de resultado, ao invés de 1% de resultado. A gente tem que pensar em problemas, em ecossistemas digitais, sabendo que a competição em ecossistemas e espaços digitais exige uma contínua transformação da estratégia do negócio, porque o ambiente onde a gente está competindo é fluido. Esse é o último link para quem quiser pegar daquela história sobre fundações para os futuros digitais. A gente vive num espaço de transformação estratégica contínua que é definido, como não poderia deixar de ser, pelo método científico.
criatividade é a lógica 1, a lógica fundadora desse espaço de transformação estratégica. Que conhecimento nós já temos? Que conhecimento não temos? Para que ele se aplica? Para que ele serve? Que problemas ele resolve? Que entendimentos de mundo nós já temos e não temos ao mesmo tempo? Que atendimento nós já fazemos às pessoas resolvendo os seus problemas? Como que nós descobrimos se precisamos fazer mais ou menos coisas, se precisamos fazer coisas completamente diferentes, inclusive mudar o nosso modelo de negócios, desenhar cenários, desenhar personas, criar hipóteses. Olha as hipóteses aqui do método científico, lá do começo. Desenhar hipóteses para atender pessoas, para resolver problemas estruturais da engenharia, por exemplo. Uma vez tendo um conjunto de hipóteses que nos parecem viáveis, experimentar, criar laboratórios para verificar as hipóteses contra as teorias que supostamente as deveriam sustentar e validar contra os mercados onde elas deveriam funcionar, contra as cadeias ou redes de valor onde elas deveriam existir, que talvez precisem ser mudadas completamente. Se a gente conseguir passar por esse processo de verificação e validação, o que a gente tem que fazer é criar funções de negócio em rede que vão depender de mudanças, às vezes dramáticas e reescritas radicais na arquitetura e na organização do negócio. Só para dar uma ideia aqui, a gente já está acabando, mas vejam, tem uma reescrita na arquitetura e na organização do negócio, no caso do Magalu, que é o Luiza Labs. Luiza Labs foi o laboratório de experimentação e performance, de verificação e validação de hipóteses do Magalu, que foi criado como um CNPJ diferente, fora do Magalu, que não obedece às mesmas regras do Magalu e nenhum parâmetro de performance. Nenhum KPI, nenhum OKR, nenhum nada. Tá certo? Se a gente medisse no Magalu o Luiza Labs pelos KPIs do Magalu, ele tinha sido fechado durante nada mais, nada menos do que 5 anos seguidos. Durante 5 anos ele não atendia a nenhum parâmetro do Magalu. Ele atendia os parâmetros de teste de hipóteses, criação de hipóteses, aprendizado, pilotos, experimentos e assim por diante, que tinham sido criados para ele. Mas durante 20 trimestres seguidos, 5 anos, a gente tinha fechado o Luiza Labs, de 2011 a 2016. Em 2017, o Luiza Labs começou a dar resultado. Hoje, o Luiza Labs é responsável por... Bom, voltou aqui a tecnologia ou não? O Luiza Labs é responsável por 85% do faturamento do Magalu. 85%. Esse laboratório teria sido fechado 20 vezes. Então, quando a gente redesenha o mundo ao nosso redor, a gente redesenha mesmo o mundo ao nosso redor. O Magalu não teria feito um processo de transformação se ele dependesse da gente pura e simplesmente criar uma funcionalidade digital chamada e-commerce do Magalu. Isso seria completamente inviável. Tá certo? Daí, o que era que eu queria basicamente dizer para vocês? Esse era meu último slide, que é a sorte que a gente tem. Acabou, o mundo parou de funcionar no último slide. Eu acho que voltou aí, mas a gente não precisa mais. E era isso que eu queria dizer sobre inovação e empreendedorismo. É que acontece num espaço diferente e essa mudança do espaço de inovação e empreendedorismo é, sim, radicalmente a coisa mais impressionante, mais radical que aconteceu, sem nenhuma sombra de dúvida, nos últimos 150 anos, desde o ápice da Revolução do Vapor, ali ao redor dos anos 1850, 1870. Obrigado e vamos às perguntas. Obrigada, Silvio. Pessoal, estão me ouvindo? Ok. Nós iremos fazer... Hã? O que o senhor falou estava no chip? Nós iremos fazer as perguntas... Tava, uma parte estava. Por setores, tá? Setor 1, setor 2, 3 e 4. Começando no setor 1. Alguém deseja fazer pergunta? Setor 1, aqui. Setor 2.
Silvio, primeiramente parabéns pela palestra, é sempre um prazer assisti-lo, sou seu fã, já lhe disse aqui. E assim, eu venho da academia e a gente nota que a academia ainda tem uma certa resistência ao digital, a essa transformação, principalmente a de engenharia, ela ainda tende a ser analógica, ainda tende a ser, inclusive até um pouco arcaica. E como é que a gente pode ver essa mudança e como ela vai se dar ao longo dos anos e se a gente já está atrasado, que eu acho que sim, como fazer com que essa mudança seja feita o mais rápido possível para que o futuro chegue até a engenharia propriamente dita. Olha, obrigado pela pergunta. Esse é um mega problema que a gente tem na academia, né? A academia se acostumou a codificar o passado e projetar esse passado para o futuro. E, por mais incrível que pareça, tirando os ambientes explícitos de pesquisa fundamental na academia, a academia é extremamente ortodoxa. E não é um problema brasileiro, é um problema do mundo inteiro. A gente tem feito um esforço em muitos lugares no mundo e no Brasil. Os exemplos no mundo, eu gosto de citar o Olin College, lá em Massachusetts, que é uma escola de engenharia baseada em problemas. Trazer os problemas que o mundo tem agora para a gente aprender a partir dos problemas. Então, no mínimo, você sai com conhecimento contemporâneo, né? Mas aqui no Brasil, a gente tem como exemplos em engenharia o INSPER, a Cesar School e, mais recentemente, o Intelli, em São Paulo, o INSPER e o Intelli, a Cesar School, lá no Porto Digital, em Recife, que são escolas de engenharia baseadas em problemas. No caso da Cesar School, a gente tem editais para o Porto Digital, que é onde fica a Cesar School, para as empresas submeterem os problemas com os quais elas estão lidando agora. E esse processo de aprendizado dentro da Cesar School se dá não só baseado em problemas, mas baseado em times. Os alunos formam times que mudam a cada semestre e num processo de learning by developing. Você tem que resolver a cada período que você faz dentro da escola um problema real que está lá no mercado agora. Porque senão você tem um processo de descolamento entre o que você aprende e o que vai ser demandado de você quando você sair da escola, que leva a uma conclusão falsa do ponto de vista dos alunos e do mercado, que a universidade não serve para nada. Não é isso, não é esse o problema. O problema é que se a gente fizer a Universidade de Direito e ela estiver descolada do mercado, mas ela for uma boa escola de formação de pessoas, você vai sair com um conjunto de fundações muito bons, porque tem um conjunto de leis fundamentais que não vai mudar, né? Ninguém vai chegar amanhã, por exemplo, numa escola de eletrônica e dizer, bom, então, pessoal, Maxwell não vale mais, né? Gauss não vale mais. Sumiu um bocado de coisa daqui e apareceu de uma hora para outra e a academia não viu. Isso não é verdade. O ponto é que quando você chega num ambiente de trabalho, você tem um conjunto de ferramentas, um conjunto de prática, um conjunto de métodos e processos de demandas, que a universidade passa batido com isso. E no caso de coisas extremamente que eu acho que são engenharia mesmo, ambientes, processos, normas e métodos de trabalho do ponto de vista de engenharia de software, por exemplo, que é uma engenharia, a universidade não consegue entregar. E a conclusão do mercado e dos alunos, infelizmente, é que a universidade é incompetente, quando esse não é o caso. O problema é que faltam as interfaces. E aí é onde eu acho que a gente tem que trabalhar, em como construir interfaces mercado-academia, para que a gente forme efetivamente engenheiros e não fazedores de provas, né? Eu e o Pazini, a gente foi formado aqui numa escola de fazedores de prova, né? Você aprende a fazer prova. Então vamos fazer prova. Toda semana tem 3 provas. No fim você é um mega fazedor de prova e você não sabe o suficiente de engenharia, né? Isso a gente tem que acabar. É tão simples quanto isso. Professor, sua direita? Minha direita? Qual é a minha direita? Ah, ali. Oi. Teve um problema, não... Ô, professor, desculpa aí o problema. Tudo bem. Meu nome é Igor. Eu acho que a gente tem um problema que corrobora com a visão do colega, que é sobre a cultura, né? Só que agora dentro das empresas. Como fazer para disseminar a percepção da cultura de inovação dentro das empresas? Porque de nada adianta a gente ter uma nova visão, sendo que a gente tem uma estrutura muito engessada para fazer essas mudanças. Até empresas que se colocam no meio mais agile e tentam uma inovação,
tentam utilizar ferramentas como Scrum, elas ainda têm essa resistência e essa certa dominação aí de hierarquia. E como que você pode estar tentando fazer essa mudança para realmente trazer o processo de inovação? E eu acredito que é uma base cultural, né? Você tem que ter de forma cultural na empresa. Eu queria saber se você tem algo para acrescentar. Igor. Igor, é o seguinte, ó, só há 15 empresas no mundo que foram fundadas antes de 1250. 15. Dessas, só uma é de engenharia, a Kongo Gumi. Mesmo assim, ela foi absorvida por uma construtora japonesa porque ela se esqueceu de que ela tem que resolver problemas do mercado. Ela foi uma empresa fundada no ano 600 e pouco para construir templos e portais de madeira de entrada das cidades, tá certo? Com a queda desse mercado, ela, ao invés de diversificar do ponto de vista de quais são os outros problemas que eu resolvo, ela continuou se concentrando aí. Resultado, ela existe hoje, é a única de engenharia, mas ela é parte de um conglomerado japonês de construção civil. O que eu estou querendo dizer com isso? Quem resolve o problema de inovação nas empresas é o mercado, e são as ondas de inovação. Quantas empresas brasileiras têm mais de 100 anos? Quantas empresas brasileiras de engenharia têm mais de 100 anos? A primeira obra de engenharia feita no Brasil foi feita no Rio de Janeiro em 1560, que foi o sistema de abastecimento de água do Rio de Janeiro. Devia ter empresas aqui dessa época, né? O sistema de abastecimento de água do Recife, o sistema de esgoto do Recife. Recife é a capital mais antiga do Brasil, de 1535, foi feito por empresas que estavam lá em 1600. Né? Cadê essas empresas? Não. Inovação as varreu do mercado. Então, tem uma coisa bastante simples que acontece com as ondas de inovação. As ondas de inovação, normalmente, elas pegam mercados inteiros, infelizmente, porque isso significa uma imensa destruição de valor. Mas elas pegam mercados inteiros com todas as suas empresas e levam para o grande cemitério do CNPJ. Por quê? Porque as empresas não querem mudar. Tem um texto fantástico, se você quiser ler depois, chama Marketing Myopia, do Theodore Levitt. É o texto mais lido da Harvard Business Review, de 1960, que começa assim, ó. Isso é 1960 e o texto começa falando de ferrovias. Levitt diz, as ferrovias americanas, no caso, não estão no estado de penúria em que se encontram porque as pessoas deixaram de viajar, porque cargas deixaram de ser transportadas e informação deixou de ser entregue. As ferrovias estão no estado em que se encontram porque, ao invés de se preocupar com as pessoas e suas necessidades, elas só se preocupavam com trens e trilhos. Negócios de tecnologia, negócios de engenharia se especializam no meio de resolver o problema. Se o problema muda, a gente não consegue resolver, porque com as ferrovias espalhadas em todos os Estados Unidos, cada estação ferroviária devia ter se transformado no aeroporto. Eu devia ter mudado de maquinista para piloto de avião. E aí eu estaria aqui liderando o mercado de transporte dos Estados Unidos. Mas não, eu estava no negócio de trens e trilhos. E isso está conceitualmente, estruturalmente, econômica e socialmente errado, porque é uma destruição imensa de valor. À sua direita, professor. Olá, boa tarde. Meu nome é Dinarte, eu sou do CREA Piauí, no caso eu vim de Teresina. Aí eu tenho uma pergunta muito parecida com a do Igor, mas é com o outro ponto de vista da história. Sim. Já é o seguinte, eu sou empresário, eu tenho uma empresa de elaboração de projetos de engenharia, e aí eu costumo, basicamente, seguir muitos dos preceitos de inovação. Eu gosto de querer quebrar tudo aquilo que a gente entende por o que hoje são projetos de engenharia para buscar inovação. Só que aí é que vai o problema, que é, no caso, a minha pergunta. São as dificuldades disso, do ponto de vista não do funcionário querer inovar na empresa, mas sim de uma empresa que quer inovar e não encontra mercado ou mão de obra qualificada para inovação. Sendo mais exemplificado, Teresina não é das maiores capitais e o Piauí também não é do maior dos estados, economicamente falando, digamos assim. Então a gente ainda tem hoje muita resistência do mercado com relação a eu quero executar certo tipo de projeto, certo tipo de obra, mas eu não quero ter que
apoiar essa coisa muito inovadora porque me traz medo, ou porque é oneroso, ou por isso ou por aquilo. E o funcionário, às vezes, eu gostei muito daquele exemplo que você citou das empresas antigas e como a gente disse que é agile e não é, e das empresas do que devem ser. Às vezes você tenta fazer aquilo que deve ser e você encontra, por exemplo, certos tipos de pessoas que não acompanham aquela insubordinação do funcionário, alguma coisa do tipo. Muito obrigado, eu queria saber o que a gente pode fazer para isso. Dinarte, esse é um mega problema, mas eu queria aproveitar que você é de Teresina para comunicar para todo mundo que a gente devia bater uma salva de palmas para a Dinarte, porque a escola brasileira com maior IDEB fica em Teresina. A Escola Brasileira de Ensino Fundamental com maior IDEB fica em Teresina, vocês estão de parabéns. Então veja, qual que é o ponto aí? Você tem que preparar as pessoas. Inovação não acontece nesse prédio, nem acontece nos documentos da sua empresa. Isso acontece com e nas pessoas. Empresas como a sua, como a minha, que é o César, ou a TDS Company, elas são abstrações. As empresas, na realidade, residem nas cabeças das pessoas, né? Tem uma frase famosa de Bill Gates, na época que a Microsoft era a maior empresa de tecnologia do mundo, inquestionável e indisputadamente, que ele dizia que a Microsoft se acabava todo dia às 5 horas da tarde. Porque os prédios não valem nada proporcionalmente ao que a empresa vale. O que vale é a sua rede de pessoas que executa coisas. Não adianta nada, por exemplo, você decretar que os times da sua empresa são agile, se as pessoas tiverem medo de tomar decisões. É agile, mas tem um gerente aqui que se eu errar, ele me lasca. Então não é agile nada, eu vou esperar que ele tome a decisão por mim, porque aí ele se lasca, se essa for a filosofia do negócio, ou se for a percepção da filosofia do negócio. Às vezes não é, e não adianta Dinarte fazer, porque é o meu gerente, tá certo? Então isso exige uma reestruturação e uma reeducação sistêmica. Sobre mercado, vá atrás de outros mercados. De Teresina para o mundo, que nem a escola lá, cujo nome agora eu não me lembro, essa informação acabou de ser publicada hoje, eu não consegui gravar. Mas vá atrás de outros mercados, porque inovação é uma coisa de mercado também. Não adianta nada você propor certas coisas em certos mercados que você não tenha, por exemplo, uma capacidade de tração para remunerar minimamente aquela coisa ali. Ou que você não tenha a capacidade de investir 10 anos para mudar o comportamento das pessoas no mercado. Veja que um dos maiores produtores de proteína não animal do mundo, hoje, é a JBS Friboi. Só que ela não vende isso no Brasil. Qual é a razão? O mercado aqui não está pronto. Por causa de uma combinação de coisas, desde o preço da carne até a cabeça das pessoas. Mas ela vende na Holanda, ela vende na Europa, ela vende nas partes mais veganas dos Estados Unidos e assim por diante. Alguma hora isso vai chegar aqui. Mas se ela disser hoje que ela vai começar vendendo proteína não animal aqui em Goiás, onde meu amigo Zília, que é um dos maiores produtores de proteína animal aqui, não vai dar certo. Então, até a JBS Friboi, que é o maior produtor de proteína do mundo, ela tem que escolher aonde ela vai inovar, com quem ela vai inovar, que mudanças ela vai tentar causar. E esse é um experimento estratégico o tempo todo. O tempo todo você cria cenários, cria personas, cria hipóteses, testa, valida, verifica, tenta criar uma função do negócio, vê se tem retorno de investimento. Não tem outra solução. Aliás, a outra solução é o grande cemitério do CNPJ. Professor, à sua direita. A minha direita não, agora eu tenho certeza que é a minha esquerda. Meu nome é Abílio Valério Tosini, eu sou do CREA Rio de Janeiro, minha profissão é engenharia química, daquela época das plantas industriais físicas. São duas perguntas. Primeiro, nesse modelo de organização que você coloca, eu vejo a humanidade distribuída num grande sino. Aqui em cima, na parte bem pequena, estão as pessoas que vão ter acesso e se envolver nesse método de trabalho e de dinâmica. E tem uma grande massa aqui embaixo que não vai conseguir acompanhar, se integrar. Nesse cenário, nós temos quem disciplina o acesso às riquezas e às informações que são geradas por nós da engenharia,
que tem como objetivo atender a sociedade, essa grande massa da sociedade, e considerando o sistema que garante a eles, que é o Poder Executivo, Legislativo e Judiciário, como é que você vai ver que essa massa humana da cúpula do sino e da grande base do sino vai se comportar ao longo do tempo? Essa é a primeira pergunta. Veja, primeiro, quando você tem grandes ondas de inovação, como a gente tem agora, são duas perguntas dele. Então, mas deixa aí, vai lá. Eu respondo essa que é complexa o suficiente já. E eu não sei se eu tenho a resposta. Aliás, para todo mundo que eu respondi, inclusive você, eu não tenho certeza de nada do que eu estou dizendo aqui. Mas veja, só para a gente deixar claro, né? As minhas respostas são gambiarras. Toda vez que você tem uma grande onda de inovação, ela redesenha a sociedade como um todo. Os sindicatos foram criados pela Revolução Industrial. A chegada de eletricidade foi combatida pelos trabalhadores, porque, em tese, se você tem eletricidade, o sol não se punha. E o trabalho era de sol a sol. Nasceu o sol, eu começo a trabalhar, se põe o sol, não dá mais para trabalhar porque eu não consigo ver nada, acabou o trabalho. E uma das reações, não dos sindicatos, que são posteriores, inclusive, à grande estruturação dos sindicatos, à energia elétrica, era que a gente ia morrer de trabalhar. E é claro que não foi. Foi a invenção dos turnos. Eu vou ter um turno que trabalha de dia, vou ter um turno que trabalha de noite, depois os turnos passaram para 6 horas. Ou seja, a gente redesenha o trabalho, a gente redesenha a articulação social, a gente redesenha as forças econômicas com as grandes ondas de inovação. Uma das coisas que está sendo redesenhada agora é justamente isso. Pelo seguinte efeito, o Brasil tem um déficit de 150 mil motoristas de caminhão de longa distância. 150 mil. Ninguém quer ser um motorista de caminhão de longa distância se você está fazendo outra coisa no momento. E quem quer fazer outra coisa? A menos que queira a solidão de uma cabine. E a razão simples de fazer isso, é que se você pegar uma carga de móveis em Caxias para levar a Belém do Pará, essa é uma viagem de 2 meses e de volta. Porque você vai pegar uma carga de volta que sai de Belém do Pará para Feira de Santana, de Feira de Santana você vai pegar outra que te leva para Natal, e você vai chegar em casa 2 meses depois. Dá para fazer umas 4 viagens dessa por ano, ou 5 viagens dessa por ano. Mas o ponto é, nós estamos vendo um redesenho que leva, por exemplo, a você automatizar a direção dos caminhões de longa distância antes de qualquer outra coisa, porque ao contrário do automóvel pessoal, eu não preciso fazer isso agora. Eu não preciso ter direção autônoma de automóvel pessoal, com urgência, nesse momento que a gente está conversando aqui agora, a não ser para viabilizar, por exemplo, o modelo de negócio de Uber e outras coisas parecidas, que é inviável com motorista. Se tem motorista, Uber não consegue ter receita menos despesa maior do que zero. Mas no caso, por exemplo, de limpeza de chão, limpeza de prédios, pintura, manutenção de certas coisas, você vai robotizar isso, você vai transformar isso em ações que são de automação, com informatização, com mobilidade, baseada nos padrões de comportamento dos humanos que realizam essas ações hoje, porque ninguém quer fazer. E você vai subir na barra. Isso vem acontecendo desde o começo da humanidade. Desde o começo da humanidade. Quando a gente teve a Revolução Industrial, a primeira grande Revolução Industrial, a população do planeta era abaixo de 1 bilhão de pessoas. E a perspectiva dos pensadores, dos economistas da época era o seguinte: a Revolução Industrial vai desempregar todo mundo, vai ficar um bocado de gente que não tem nada para fazer e uma turma, como nós, engenheiros, que domina o mundo. Não é verdade. A gente tem 8 bilhões de pessoas, tem muito mais riqueza, tem muito mais gente trabalhando, porque vai mudar, e vai mudar sempre dinamicamente, o que as pessoas fazem, a demanda pelo conhecimento delas. Essa articulação e rearticulação é contínua no mercado. Professor, agora sim, à direita. Professor, eu sou agrônomo lá de Cachoeiro de Itapemirim. A gente atua numa região, acredito que a maioria dos agrônomos tem um território, e eu gostaria de perguntar ao senhor como pensaria isso num arranjo produtivo, que princípios, que a gente vê a inovação atua bem numa ponta, em cima de um problema específico de mercado. Agora, pensando num desenvolvimento regional, ou numa área de mineração, ou numa região produtora, como pensar
como o senhor viria essa ação num arranjo produtivo? Veja, tem um conjunto imenso de estudos sobre o que se chama de arranjos produtivos regionais ou locais, e você pode procurar essa bibliografia, tá certo? Tem revistas científicas inteiras sobre isso. Mas deixa eu te dar uma ideia de como a gente tratou isso no caso do Porto Digital. É claro que é um arranjo produtivo de tecnologia, tá certo? E não é exatamente a coisa que eu vou precisar de uma terra de boa qualidade para produzir um café do tipo tal, da Serra do Espírito Santo, essa coisa toda, tá certo? Mas primeira coisa de um arranjo produtivo de qualquer coisa, de foguetes a café, de tecnologia a gado, é gente. Se não tiver gente e gente como vetor de conhecimento, aí você pode esquecer, porque ele vai ser de baixa performance. E talvez ele seja de tão baixa performance que não seja competitivo o suficiente. E aí ele vai depender de insumos extrasistêmicos, ou, se a gente quiser, de subsídios, que é o nome prático para isso, que vão manter aquele negócio ali por alguma razão ou conjunto de razões, que é política, social e assim por diante, mas aquilo nunca vai ter um retorno potencial que poderia ter se, por exemplo, ao invés de você fazer um arranjo de café, você fizesse um outro totalmente diferente. No caso do Porto Digital, o investimento fundamental foi gente. Para você escrever software, você precisa de gente. Então, primeira coisa, vamos formar pessoas. A segunda coisa foi, vamos formar mais pessoas. A terceira coisa foi, vamos formar pessoas mais diversas, com entendimentos de mundo mais diversos. A quarta coisa foi, vamos trazer realmente muita gente para perceber isso. Recife tem hoje, quando você olha para a nota de acesso aos cursos de informática, a nota de acesso aos cursos de informática no Recife só é menor do que a medicina, é muito maior do que a engenharia, tá certo? E aí você começou a formar gente em muita escala. Quando você começa a formar gente em muita escala, em função das empresas que você já tinha, começam a chegar empresas grandes, globais, que por sua vez servem como escolas que começam ao perder pessoas de liderança nessas empresas, começam a irrigar o sistema e criar novos negócios e formar mais gente. Então, se você tem alguma coisa que é intensiva em conhecimento hoje, reduzindo uma longuíssima resposta, o processo inteirinho de você criar cada vez mais valor é ter gente cada vez mais competente, com entendimentos cada vez mais complementares de como é que aquele negócio funciona. Porque quando você vai ver no caso do Porto Digital hoje, a maior empresa de tecnologia criada no Porto Digital, ela não faz tecnologia diretamente. A maior empresa do Porto Digital em si é de tecnologia, é uma grande empresa global. Mas a maior empresa do Porto Digital, criada dentro do Porto Digital no Recife, é uma empresa de energia. Ela é um ecossistema de energia habilitado por uma plataforma para você fazer geração distribuída de energia solar e comercializar isso no mercado aberto. Ela é intensiva em tecnologia, mas ela não é de tecnologia. Se não tivesse vindo um bocado de engenheiros elétricos olhando para geração distribuída, placas solares, mercados abertos, leilão de energia, isso não tinha acontecido. E qual é a atitude da gente quando chega um bocado de gente que diz, a gente vai fazer um negócio que parece de tecnologia, mas não é de tecnologia. Será que isso é uma empresa do Porto Digital? Claro que é. E se de repente tiver 10 disso, mudou o Porto Digital totalmente e vai ser um negócio de energia. Porque o problema, de novo, em função da resposta que eu estava dando ali há alguma hora, é o seguinte, você não pode se concentrar na tecnologia que você usa para resolver o problema. Porque você é engenheiro agrônomo, você está lá e o problema pode não ser de agronomia, ele pode ser de investimento, pode ser de regulação, pode ser de políticas públicas, tem um monte de outras coisas que circunda o que a gente está fazendo, né? E a gente, na maioria das vezes, a gente ignora, né? A gente que é engenheiro, eu acho, com a minha percepção pessoal, se me chamam para resolver um problema de engenharia, eu vou resolver um problema de engenharia. E pode não ser um problema de engenharia, pode ser um problema, por exemplo, de um contrato. Não precisar desenvolver nada, pode precisar não mexer em nada, é refazer o contrato. Professor. Né? Professor, Oi. à sua direita. Aqui. Onde é que você está? Aqui, à sua frente. Ah, você está lá atrás, ok. Boa tarde, professor. Tudo Boa. bem? Fernando Henrique, eu sou de Recife aí também, enfim. Você falou algumas vezes, inclusive, a parte social, uma das questões que hoje está bem
em voga aí uma das 3 letras aí da questão do ISG. Então, isso como rearranjo, você percebe, junto com a parte ambiental, obviamente, e governança, que tem a tendência de rearranjar realmente as questões internas de uma corporação, ou vai ser um ciclo desses, pode ser um ciclo desses que você apresentou, ou vai ser só uma questão efêmera, enfim, uma tendência que tende a ser muito brevemente terminada, enfim, ou isso tende a ter uma certa perpetuidade dentro das corporações. Como é o teu ponto de vista a respeito disso, já que você falou muitas vezes da parte social e de governança também? Tá bom. Obrigado. Ótima pergunta. Veja, existe uma percepção em múltiplas facetas e múltiplos pontos de vista de entendimento da sociedade que a gente está começando a chegar numa crise que eu acho que, para qualquer um de nós que é engenheiro aqui, se a gente for fazer as contas, a gente vai ver que a gente está consumindo mais do planeta numa velocidade maior do que o planeta consegue se recuperar do nosso consumo. Existem cadeias, por exemplo, de produção. Hoje você tem, e já há décadas, vamos pegar uma cadeia, a cadeia de chumbo, por exemplo. Não há mais chumbo minerável de forma economicamente viável hoje. Você tem que reciclar chumbo. Isso já se faz há décadas no mundo inteiro. Cobre, você deve ter um aperto no mercado de cobre absolutamente gigantesco, porque você está chegando a uma exaustão sistêmica de certos processos de exploração de cobre economicamente viável sob as restrições econômicas atuais. E por aí você vai. À medida que você vai entendendo, por exemplo, do ponto de vista ambiental, determinadas coisas, você chegou a outros pontos onde hoje, por exemplo, o grau de diferença entre o topo e a base no social, ele está no nível de estresse que a gente tinha ao redor da Alta Idade Média. Na Alta Idade Média, por causa dos níveis de separação que você tinha entre os senhores feudais e os peões, você teve algumas das maiores catástrofes estruturais das sociedades europeias de todos os tempos. Mas muito maior do que qualquer coisa que aconteceu nos últimos 200 anos, por causa desse problema de separação muito grande, de diferenças muito grandes de poder, e não só de poder econômico, entre o topo e a base das organizações da época. É só procurar a Alta Idade Média e o que levou, por exemplo, São Francisco a fundar a Ordem dos Frades Menores, que vem exatamente desse contexto caótico social dessa época. Do ponto de vista de governança, você tem problemas estruturais hoje, por exemplo, que levaram o governo dos Estados Unidos a emitir uma regulação recente que diz que, em função da disponibilidade de dados nas cadeias de valor globais, você, sua empresa, se for fornecedora de certas dessas cadeias de valor, você não pode mais ignorar certos dados que estão disponíveis nas empresas com as quais você lida para fornecer alguma coisa para alguém. Ou seja, transitividade de responsabilidade passa a entrar no espaço regulatório. Eu não posso mais ignorar que alguém que trabalha para mim usa mão de obra escrava, ou que lava dinheiro, ou que isso, que aquilo outro. Aos poucos, e não é porque passou a ser bonito, ou porque está nos Objetivos de Desenvolvimento Global da ONU e assim por diante, é porque os processos de responsabilização ambientais, sociais e de governança dos negócios e para os negócios estão chegando num ponto onde eu consigo acompanhar, onde eu consigo regular e dizer, bom, então você não fez isso e vai ter que fazer isso. Quando você pega a governança, por exemplo, mais contemporânea da maior parte das bolsas de valores do mundo, e eu estou em empresas, eu estou no conselho de empresas que estão em bolsas nos Estados Unidos e no Brasil, isso tem exigências radicais sobre o meu comportamento. Tem um conjunto muito grande de coisas que, se eu fizer, eu serei responsabilizado pessoalmente no meu CPF, tanto no Brasil como fora do Brasil. Então, à medida que a gente vai botando mais empresas na Bolsa, que elas vão tendo que obedecer a mais regras de comportamento sistêmico e mais regras que tornam a competição mais leal, isso vai acontecer naturalmente. O tempo e o prazo, décadas. Se demorar muitas décadas, é capaz de ter praia em Goiânia com o aumento do nível do mar. Professor, para finalizar, aqui ó, no computador, por gentileza.
Boa tarde, professor, tudo bom? Boa. Sou o Max Almeida, sou do programa CREA Júnior Maranhão. E, primeiramente, parabenizar. Acho que a palestra foi bem interessante e acabou contribuindo e expandindo um pouquinho mais o nosso ponto de vista. Né? Haja vista que somos acadêmicos ainda, né? Estamos passando por aquele processo de formação e construção do nosso profissionalismo. E a minha pergunta, no sentido, seria: o que o senhor orientaria para a gente que está na formação, para a gente não ser aquele aluno que só faz prova, como o senhor comentou, para a gente adotar, durante a nossa formação, o modelo que o senhor propôs, para ser aquele diferencial, né, aquele up da nossa formação, e não ser apenas de mais um no mercado de trabalho, mas ser um agente transformador do mercado de trabalho? Obrigado. Massa. Essa é a pergunta dos próximos 100 anos, né? Tem um estudo que foi publicado em 2001 que mostra que o grau de engajamento dos trabalhadores, isso é um estudo em 19 países, com quase 17 mil pessoas consultadas. O grau de engajamento dos trabalhadores globalmente é 15%. Só 15% das pessoas estão engajadas com o seu trabalho. 85% das pessoas está lá para pagar boleto. E esse é o maior problema da gente, tá certo? Se o meu trabalho é só para pagar meus boletos e o que eu quero fazer mesmo é tocar violão, você devia ir tocar violão, entendeu? Quando eu acabei engenharia, eu não tinha certeza se eu queria ser engenheiro, mas eu tinha certeza que eu queria continuar aprendendo o tempo todo. Aí eu fui fazer mestrado, depois eu fiz doutorado, e quando eu fiz doutorado eu já tinha certeza de uma coisa, que eu ia ser engenheiro na universidade. Eu ia continuar sendo um pesquisador, eu ia continuar sendo um professor. E eu acho que o meu grau de engajamento na minha carreira inteira, que já é desde 1978, né? São 40 e lá vai porrada anos, quase 45, é maior do que 15%. Eu acho que eu me dediquei a uma coisa que eu queria fazer, que eu via um propósito nela. Então, eu acho que o fundamental para quem vai fazer qualquer coisa, ou já está fazendo qualquer coisa, é você descobrir qual é o propósito do que você está fazendo. Se você não encontrar um propósito lá, vai fazer outra coisa. O que eu tenho dito pessoalmente para os meus alunos, além disso, é o seguinte: se você está num negócio hoje e 2 sextas-feiras seguidas, num exame de consciência, daqueles que a gente fazia antigamente para se confessar na igreja, né? Se você fizer 2 exames de consciência na sexta-feira ali, antes da primeira dose, e você não tiver aprendido nada no negócio que você está, ou vai estar no futuro trabalhando, nas 2 semanas anteriores, cara, pede demissão por justa causa, porque você está destruindo a sua carreira ali. Tem um estudo feito pelo MIT sobre quanto dura, do ponto de vista de efetividade, da capacidade de resolver problemas economicamente, um diploma do MIT. Isso é mais ou menos 5.000 horas de estudo de engenharia enquanto você está na universidade. E esse estudo mostra que um diploma do MIT tem uma meia-vida, ou seja, cai para 2.500 horas efetivas em 5 anos. Você perde 500 horas por ano de efetividade do seu diploma de engenharia. 500 horas por ano significa 10 horas de aprendizado compensatório para você continuar sendo um engenheiro. Então, se você tem um diploma de engenheiro na sua mão e você não está aprendendo 10 horas por semana, que é um dia inteiro de trabalho, ou 2 horas todo dia, é porque você está se destransformando, você está deixando de ser engenheiro paulatinamente e vai viver no seu trabalho de política, de relacionamento, de posicionamento, vai para vendas, vai para não sei o quê. Então, se você quer ter uma carreira como engenheiro, tem 2 coisas: encontre um propósito na vida para fazer isso e aprenda o tempo todo, porque se você não estiver fazendo isso, você tem 5 anos de meia-vida para você ser só um pagador de boletos. Tá bom? Professor, nós agradecemos a sua participação. Obrigado, galera. Uma honra tê-lo conosco. Obrigado. Conhecimento de milhões, como dizem. Obrigado. Muito obrigado.